aqui a gente tem o setup. O setup é o seguinte, é uma funcionalidade que tem dentro do conciliador que o próprio cliente pode criar sua configuração de conciliação. Então ele pode vir aqui, criar uma conciliação e fazer conforme a sua regra. Esse é um processo até que customizado do cliente. Ele precisa mesmo ter alguém que conheça sobre essa parte de como criar a fórmula, tudo certinho, para poder efetuar esse processo para o cliente. Então aqui eu posso basicamente fazer uma cópia de algum se eu quiser, alterar, visualizar, excluir, tranquilo, mas eu vou incluir um novo. Eu vou incluir um novo e usando de exemplo duas tabelas que a gente já tem aqui no contábil mesmo, que é a CQ1 e a CT2. Eu vou usar como se fosse um exemplo mesmo, não é nada definitivo, cada cliente usa da sua forma e isso aqui é como se fosse apenas uma demonstração. Então vou colocar aqui CQ1 versus CT2. A tabela de origem vai ser a CQ1. Vou pesquisar aqui. E aqui ó, o que o conciliador me fala, ó. A tabela informada ainda não possui o campo de ID. Lembre-se de incluir o campo para utilizar, porque se não tiver esse campo de ID na tabela, ele não vai funcionar, ele vai dar erro. E geralmente é um erro que vai lá para o console log. E a gente consegue ver que o campo não existe. Então, vou dar um OK, falando que estou ciente. E a nossa CT2 ela já tem esse campo de ID, então ele não dá a mensagem. Aqui basicamente o que eu falo com a tabela de origem é destino. Eu vou para a próxima etapa. Aqui eu vou escolher quais são os campos que eu quero que mostre na tela do conciliador. Mas não são os campos usados no filtro, é como se fossem os campos que eu quisesse que apareçam no browser no momento de aparecer os dados para eu conciliar. Então aqui eu vou escolher a filial, a data, a conta, a moeda, o tipo de saldo e os valores, que é o débito. No caso eu vou fazer só de débito, tá? Vou conciliar só como se fosse o débito. Então eu vou escolher o débito aqui também. E aqui na CT2 eu vou escolher a filial, a data. Se eu quiser que apareça lote, sublote, documento, eu posso fazer. A moeda, importante. O CT2 débito. O CT2 crédito eu posso até pegar se eu quiser, mas eu vou, como a gente está fazendo só débito, eu vou pegar só o débito mesmo. O CT2 valor. O CT2 existe, que eu quero ver o histórico. E o tipo de saldo que a gente vai usar. Basicamente esses campos que eu quero que apareçam na tela para mim realizar a conciliação. Então vou para a próxima etapa. E aqui sim é a parte de filtro. Então aqui eu vou fazer primeiro o filtro da origem, que seria a tabela CQ1. Então vou selecionar um campo. Vou escolher a data. E eu vou colocar maior que, maior ou igual a que. E menor igual a CQ1 data. Vou escolher a conta. Vou colocar um igual mesmo, para a gente colocar só uma conta. A moeda. Tipo de saldo. E o débito não, porque o valor a gente não vai filtrar. Só basicamente essas informações mesmo. Então vou para a próxima etapa. Agora eu vou fazer o filtro do destino da CT2. Que vai ser a data também. Vai ser maior ou igual. Ou menor ou igual. Vou colocar a conta. Também no mesmo conceito. Moeda eu coloquei errado. Posso excluir aqui se eu colocar alguma coisa errada. Vou colocar igual. Vai ser igual. O tipo de saldo vai ser igual. Então, próxima etapa. Acho que é isso, basicamente. Agora eu vou na próxima etapa, eu vou colocar a amarração. Isso daqui é o que vai ligar uma tabela na outra.
Então aqui eu vou criar CQ1 versus CT2, é um nome apenas. E aqui eu vou ligar uma tabela na outra. Ó. Vou ligar data com data. Vou ligar a conta com a conta. A moeda com a moeda. Aqui. O tipo de saldo com o tipo de saldo. Isso aqui é o que eu vou querer amarrar. Então, sempre que for esse mesmo valor, ele vai trazer. Sempre que for esses mesmos campos, ele vai trazer pra gente. Como se fosse a regra da conciliação automática, isso daqui, do match automático. Então, ele vai confirmar. Na próxima etapa, eu vou ter que informar qual que é a aba de total. Pessoal, só uma observação ali. O setup, ele é uma rotina que a gente utilizou justamente para deixar o cliente mais aberto, para ele poder conciliar qualquer tabela com qualquer tabela, até mesmo tabelas customizadas, incluir campos customizados, definir os filtros que fazem mais sentido para cada operação que ele está utilizando. Na parte de amarração aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa amarração é que vai definir a performance da rotina. Se a gente fizer uma amarração que não tem índice nessas tabelas, o sistema vai acabar dando full, vai acabar lendo a tabela inteira e vai deixar o processo lento. O que a gente faz aqui? Em tabelas que tem relacionamento padrão, lá pela SX9, a gente já traz o relacionamento padrão aqui como sugestão, justamente para garantir que a chave que a gente está fazendo, ela está performática. Então, só assim, quando vocês forem fazer alguma configuração aqui, é bom que quem esteja fazendo essa configuração, conheça um pouquinho da parte que protege das tabelas, do que se relaciona com o que, justamente para não deixar esse processo lento. Tá? A gente está fazendo também um controle de acesso no setup aqui, justamente para não deixar qualquer pessoa mexer. Então vai ter lá o administrador do sistema, ele vai conseguir definir quem que ele quer que tenha acesso aqui, justamente para a gente tentar garantir que esse processo está sendo sendo feito da melhor forma possível. Tá? Então, só um pouquinho de cuidado nessa parte de amarração de tabelas. Obrigado, Pierre. Obrigado, eu. Então, aqui a gente fez uma amarração, a gente não tem tantos dados assim, não vai dar lentidão. Como eu disse aqui, a gente tem mais um demonstrativo mesmo para mostrar cada etapa, né? Então, aqui agora a gente vai colocar os totais, que é o que fica no campo de total lá embaixo. Aqui total débito e vou incluir. Isso daqui é na origem, então eu fiz na CQ1 e agora eu vou fazer o da CT2. CT2 valor. Incluir, confirmar. Aqui eu acho que a gente está com probleminha atualmente, que ele tá puxando, mesmo eu escrevendo lá total débito, ele tá puxando 2 linhas de total a crédito. Eu não sei se o Tapia já pegou essa situação, Ronaldo? Na CT2 a gente sempre coloca por padrão isso, total a crédito, total a débito. É porque tá os 2 a crédito. Aí eu achei estranho. Mas tudo bem. Aí eu vou excluir um aqui só porque pra deixar um mesmo. E confirmar configuração. Então aqui basicamente o que eu fiz, ele vai perguntar se eu desejo continuar. Assim. E ele vai incluir pra gente aqui. E veja que ele sempre vai trazer com uma numeração bem à frente das padrões. Porque caso eu precise criar novas configurações do padrão, aí ele vai sempre seguir essa ordem de 0019, 0020. E as customizadas vai do 1001 pra frente. O conciliador eu já posso até usar, só que vai dar erro se eu fizer agora com 1001. Por quê? Porque eu ainda não tenho aquele campo da CQ1, campo de ID. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar entrar no Wizard, vou fechar aqui a tela. Vou entrar lá no Wizard de novo e vou ter que criar o campo da CQ1. Então eu vou
E eu já vou direto nessa opção aqui, gerar SDF. Por quê? Porque a QLB eu já incluí lá no conciliador, quando eu fiz a inclusão dos filtros, dos campos que serão apresentados, da amarração. Então a QLB já está lá, então só vou criar o campo mesmo. Ele vai aparecer aqui pra gente, ó, ele vai falar que a CQ1 a gente vai precisar incluir, os outros já estão ok. Vou dar um avançar. É legal só falar, porque eu lembrei agora, quando é Oracle, acho que o tamanho desse campo é 32 e no SQL é 36. Então já existe um STF, novamente vai falar isso, eu vou continuar, vai perguntar se eu vou querer rodar o PDDistry, vou dizer que sim, ele já vai abrir pra gente aqui. Pode ser que agora ele vai me dar erro no PDDistry, porque a porta multiprotocolo, ele até o momento ele está impedindo de abrir o Proteus de maneira exclusiva, então aqui eu vou ter mesmo que fechar. Já esqueci desse detalhe. Vou fechar aqui meu app server para ele não ficar muito tempo parado. Vou tirar aqui a porta multiprotocolo só para a gente rodar o PDDistry. Salvar. E vou abrir de novo. Então, 2210. Que eu já posso entrar direto no PDDistry porque o SDF já foi criado e já foi colocado lá na minha System Load. Aqui ele fala que é do uso de campus ID. Eu vou confirmar. E aí ele vai fazer pra gente. Só lembrando, pessoal, esse passo que o Pierre está fazendo aqui do setup seria só para tabelas novas, né? Tabelas que ainda não tem o campo de ID que foi criado lá no passo 2 do Wizard, lembra? O Pierre ele selecionou no passo 1 lá as configurações padrões que a gente já disponibiliza para vocês. No passo 2 ele criou os campos de ID daquelas configurações, né? Ou seja, todas aquelas tabelas lá, E1, E5, F2, D2, F1, D1, né? E aqui é assim, no setup, se você for criar uma configuração para uma tabela que não existe ali ainda, né? Do campo de ID que não existe ainda, aí sim que você teria que rodar o PDDistry para criar esse campo de ID. Né? Isso aí. Então aqui já rodou, esse foi mais rápido porque ele só criou o campo da CQ1 mesmo, então ele foi bem mais rápido. A gente já pode inclusive fazer um select lá na CQ1 e ver como é que tá. Só para mostrar mesmo. Aqui eu não preciso nem de where, porque só teve um, né? Então aqui ele já criou para as duas contas que eu tenho, que eu usei na contabilização do compras. E aqui ele criou o campo de ID, só que ele tá nulo, tá vendo? Deixa eu tentar trazer mais pro cantinho para dar para ver. Então ele tá aqui, mas ele tá nulo. Deixa eu colocar ele na frente, que aí dá pra... Ele tá nulo porque ele é criado como nulo mesmo, né? Exato. Ele é um campo do tipo Unique Identifier. Então sempre que ele for novo, né, que não tiver informação, vai ficar como nulo ali. Isso. E aí agora que a gente vai executar o terceiro passo, que a gente vai entrar no Wizard. Então vamos supor, eu criei aqui uma nova configuração para fazer com a CQ1. É um exemplo, né? Acho que não sei nem se é muito usual o cliente fazer dessa forma, porque tem um razão e o balancete lá que já dá para fazer esse tipo de conferência, se tá batendo uma com a outra e tudo mais. Aqui é um demonstrativo, mas vamos supor, eu criei aqui a CQ1 lá para verificar se o débito está batendo, e agora eu preciso preencher esse legado que eu tenho e ele não está preenchido. Então vou aqui popular. Eu
vou escolher a data de hoje, né? Porque foi hoje que a gente tem informações. Eita, que aqui é só 2. Então vou avançar e aqui eu posso escolher quais campos que eu quero alimentar essa questão de ID, qual tabela, né? Então eu vou escolher aqui a da CQ1. Veja que o campo de data ele está vindo em branco, que é uma configuração nova. Então aqui eu posso clicar 2 vezes no campo e escolher qual data que eu quero considerar. Vou escolher essa aqui, data, que é o campo correto nesse caso dessa maçã que a gente fez aqui. Então vou finalizar e ele já terminou. Vamos ver se ele preencheu. Vou fazer um novo select aqui. Ó, veja que ele já preencheu o ID. Como eu disse, essa terceira opção é para preencher CV3. Esse processo que a gente fez, ele não tem CV3. Então, porque a gente está fazendo direto da CQ1 para CT2. Mas o processo em si é o mesmo. Eu vou fazer aqui, acho que ele não vai conseguir popular. Mas não sei se ele vai dar um erro, alguma coisa, não. Ele só vai dizer que processou mesmo. Então, se eu tivesse CV3, ele teria visto aqui através dessa mesma configuração se ele poderia preencher a CV3 ID Orig e ID Dash ou não. Basicamente, o que o sistema usa é o rastreio contábil. Então, ele vai avaliar na CV3 se ele consegue encontrar na tabela de origem o REC no de origem e o REC no destino. Se ele conseguir fazer esse rastreio, aí ele preenche a CV3 também com o campo de ID origem e ID destino. Acredito que seja isso mesmo, né, Tá? Isso mesmo, Pierre. Desculpa. Então, agora aqui a gente tem a CQ1 populada, a gente consegue sim usar aquela configuração que a gente fez. Então, vou entrar aqui no sistema de novo. O POI eu deixei desativado, eu vou ter que ativar de novo. Então vou fechar aqui o app server, vou subir de novo. Então vou entrar aqui na rotina novamente. Aqui, agora eu vou escolher a opção da CQ1 e CT2. Vou selecionar abrir filtros e aqui aparece aqueles filtros que a gente determinou. A gente escolheu quais são os campos de filtro e aí apareceu pra gente aqui. Eu vou colocar a data do saldo, que eu vou colocar dia 14/10, que é a data que a gente tem. Vou colocar a conta. Deixa eu só confirmar aqui a conta que a gente usou. No débito a gente usou essa daqui, ó, 111.01001. Então vou colocar ela, vou colocar a moeda 1 e o tipo de saldo 1. Data do lançamento, a gente vai colocar essa mesmo. Da conta eu vou colocar de branca até essa, não tem problema. Moeda 01 e tipo de saldo 1. E vou aplicar. Veja que ele já trouxe de forma automática essa questão da CQ1 com a CT2. E o total ele está trazendo 10.000 nas duas. Aqui ele aparece a crédito por causa daquele probleminha que a gente mostrou lá na hora de configurar o setup mesmo. E na aba dados não encontrados ele não aparece. Se eu quiser fazer o match, aplicar a conciliação no caso, eu consigo normalmente, ou cancelar e fazer manual também eu posso. Aqui eu vou aplicar a conciliação
e ele já traz conciliado sim. Se eu for lá no dashboard, eu consigo selecionar essa opção, ver filtros, clicar, ele já traz para mim, ó, tudo como se fosse automático e conciliado. Eu consigo fazer todas as operações que eu já mostrei anteriormente também para CQ1. Aqui mostra que o código é da CQ1, tabela de origem, e a data, a hora, o usuário que fez tudo. Consigo validar, excluir normalmente. Acho que é basicamente isso, as funcionalidades, a utilização do conciliador.